eu vou tendo a oportunidade de vivenciar o Evangelho de Jesus. Como eu penso em ser alguém solidário se eu não tenho a quem estender a mão? Não é assim? Como eu vou trabalhar a minha necessidade de desenvolver a humildade, a indulgência, se eu fujo ao contato dos meus irmãos? E é nele que eu vou exteriorizar todos esses sentimentos, todas essas virtudes. E para além disso, gente, ninguém vive sozinho. O próprio Cristo exemplifica, porque traz ele, junto com ele, colaboradores, para nos demonstrar a necessidade de estarmos juntos, objetivando, não é? Alcançar o que de melhor nós pudermos em termos de desenvolvimento das nossas potencialidades. Então Jesus traz com ele irmãos que o auxiliaram na tarefa dele, no que diz respeito à difusão da sua mensagem no mundo. Ele precisou de colaboradores. Imaginemos nós, se não precisamos uns dos outros. Para além disso, o que nos ensina? O Espírito de Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do Cristo Consolador. Instruí-vos e amai-vos. Então, a concretização desse amor é também a caridade. E como eu vou trabalhar isso, o desenvolvimento dessa virtude, que é de todas a mais excelente, se eu não estiver junto aos meus irmãos e não desenvolver a capacidade de servir aos meus irmãos, como Cristo esteve conosco e nos serviu, explicando, exemplificando o amor, como nós nos deveríamos comportar, como nós deveríamos agir uns com os outros, a necessidade da paciência, da tolerância. Então, tudo isso nós só podemos fazer se estivermos no meio social. Se nós fugirmos ao contato uns dos outros, nós vamos fazer o quê? Estiolar. Nós vamos paralisar o desenvolvimento de todas as nossas potencialidades. Não teremos condições sequer de retificarmos os nossos erros, porque para nos retificarmos é necessário que estejamos em convivência com todas as pessoas, para que pelo nosso amor, pelo nosso melhoramento, nós possamos ir gradativamente apagando os nossos erros, né? Transformando agora em vivências mais saudáveis. Mas para além do nosso isolamento, seja ele em termos psicológicos ou físicos, contrariarem a lei de sociedade, e aí eu trouxe, vou pedir licença para vocês para a gente ler um pouquinho, um estudo que saiu esse ano agora há pouco, da Organização Mundial de Saúde, tratando a solidão, meus irmãos, como questão de saúde pública. Desde muito, são feitos estudos, e a doutrina espírita também fala sobre isso. A solidão é associada a quadros de depressão, a quadros de ansiedade. Já se tinham pesquisas que traziam para nós que a solidão, essa sensação de vazio, de abandono, de menos-valia, de desprezo por si mesmo, muitas vezes, porque é isso que nos faz recuar e não querer viver em sociedade, inclusive potencializa o suicídio. Então, eram estudos que já estavam sendo feitos. Mas, para além disso, agora a Organização Mundial de Saúde trouxe um relatório, e se vocês quiserem ter mais conhecimento sobre ele, eu trouxe breves trechos, senão nós não poderíamos avançar, basta ir na internet e colocar Organização Mundial de Saúde, solidão, questão de saúde pública. E vocês vão ter acesso a dados mais específicos. E ela vai trazendo para a gente, a Organização Mundial de Saúde, obviamente, foram vários estudos sendo realizados em vários países. E ela vai compilando o resultado dessas pesquisas. E aí, no relatório, eles vão nos falando, com dados de 42 mil adultos, entre 40 anos e 69 anos, pesquisadores do Reino Unido e da China encontraram uma relação entre isolamento social, solidão
e uma saúde mais precária, além de risco elevado de mortalidade precoce. Então, gente, quando nós desenvolvemos uma solidão constante, a nível de patologia, ela fragiliza o nosso corpo físico e abrevia a nossa vida, levando-nos, inclusive, à morte mais precoce, à morte do corpo físico mais precoce. E eles continuam, os cientistas resolveram investigar possíveis mecanismos biológicos dessa relação. Descobriram que pessoas que se consideram solitárias ou se encaixam em um perfil de pouco contato com outras tinham níveis mais elevados no organismo de substâncias associadas a inflamações, diabetes, doenças cardiovasculares e óbitos antes dos 75 anos. E é natural que seja assim, gente, porque a solidão, ela não é um sentimento em si, um estado psicológico em si. Ela é acompanhada de uma série de sentimentos. Desesperança, vazio íntimo, autoestima baixa. É uma série de sentimentos. Pessimismo, que acompanham a solidão. E a doutrina espírita e a medicina mundo já nos ensinaram que esses sentimentos que são negativos, eles podem sim nos adoecer. Tanto que as pessoas mais otimistas, mais alegres, mais vibrantes, via de regra, têm a capacidade de recuperação mais rápida. Nós liberamos até os hormônios quando somos mais otimistas, fazemos atividades físicas, temos uma vida mais saudável. E uma coisa muito interessante, isso, a China e o Reino Unido. Na Concórdia, no Canadá, uma pesquisa na Universidade de Concórdia, no Canadá, encontrou uma associação entre isolamento social e síndrome de fragilidade, que é uma condição que inclui declínio físico e cognitivo de idosos. Os cientistas analisaram 7 estudos com dados de mais de 2,3 mil adultos holandeses, coletados entre 1995 e 2016. Eles descobriram uma relação bidirecional. O que significa isso? Quando nós estamos em fragilidade física, a gente tem uma tendência à solidão e ao isolamento. Por outro lado, quando nós desenvolvemos o estado de solidão, isso nos leva também a uma fragilidade física. Então, olha só, como nossos sentimentos, e o nosso corpo, e a nossa emoção, e o nosso psicoemocional, nós somos um ser complexo. Então, tudo que nos acontece a nível físico pode nos afetar psicoemocionalmente. Tudo que nos acontece psicoemocionalmente pode afetar o nosso corpo físico. E eles vão além, dizendo, é importante notar que pessoas socialmente isoladas são mais propensas a se envolver em estilos de vida pouco saudáveis, incluindo tabagismo, dieta ruim, hábitos de sonos ruins, além de não se envolver em atividades sociais, explicou em nota uma das principais autoras do estudo. Para além de tudo isso, quando nós nos sentimos sozinhos, nós procuramos o quê? Uma bengala. Nós procuramos um apoio. E onde nós vamos procurar esse apoio? Nós estamos adoecidos, nós estamos entristecidos, nós procuramos no tabagismo, no álcool, e vai fazer outras coisas, não só essas. Tabagismo, álcool, drogas, distúrbios alimentares, transtornos do sono. Tudo isso acompanha a solidão. Estatisticamente comprovado. E se nós pensávamos até pouco tempo, que era um fenômeno que atingia principalmente as pessoas mais vividas, que é muito natural nós dizermos, que na idade mais avançada nós vamos ficando um pouco mais reclusos, perdendo um pouco das nossas relações sociais. Já não trabalhamos mais, então não temos aquela interação no trabalho. A família começa a buscar o seu próprio desenvolvimento. Nós, quando atingimos a idade mais avançada, acabamos ficando um pouco isolados do convívio familiar. Então, esse fenômeno ele era muito mais acentuado
quando nós falávamos de grupo de pessoas com idades mais avançadas. Mas o estudo revela, gente, que apesar, e aí entra uma outra conexão que nós vamos falar, apesar do excesso de conexões no meio das redes sociais e outras ferramentas digitais, a solidão aumenta no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em cada 4 idosos, ou seja, 25% da população idosa, tá, se sente solitário. E entre 5% e 15% dos adolescentes se sentem solitários. O efeito do isolamento social e da solidão na mortalidade, presta atenção, é comparável a fatores de risco bem estabelecidos, como tabagismo, obesidade e sedentarismo. Então, cresce a solidão no mundo proporcionalmente em todas as faixas etárias. A pesquisa foi feita entre 40 e 69 anos. Essa primeira pesquisa na China e no Reino Unido. Ou seja, na idade madura. Os adolescentes de 5 a 15% se sentem solitários. Acima dos 69 anos, 1 a cada 4 idosos se sentem solitários. E isso é uma crescente no mundo. Tanto que eles conseguem estatisticamente estabelecer que a mortalidade que chega pelo sedentarismo, pelo tabagismo, também pode chegar em decorrência de uma solidão muito severa. Então, torna-se a solidão no mundo hoje não só pelas afecções psicológicas que nós já conhecíamos, mas também porque atinge o corpo físico, nos tornando mais frágeis e nos levando a mortes precoces. Então, vira a questão de saúde pública e nós precisamos pensar por que nós estamos nos sentindo tão solitários. Por que, a despeito dessas conexões de mídia, na internet, que nós aumentamos, entre aspas, a nossa convivência, ainda assim nós nos sentimos extremamente solitários. E aí é lógico que nós podemos trazer várias causas. Então nós pensamos apenas algumas para que nós possamos conversar. A começar, gente, por aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Muitos de nós têm uma trajetória mais solitária durante alguma encarnação, porque dela necessitamos. Então nós começamos pelas causas que são para nós motivos e possibilidades de reeducação, de reedificação. Então alguns de nós realmente vêm a este mundo e acaba tendo uma encarnação um pouco mais solitária, porque precisava desse isolamento como meio de aprendizado, como meio de reedificação. Para que nós possamos brevemente ilustrar, eu gosto de ilustrar para que a gente tenha ciência, não do que acontece no panorama espiritual, mas da misericórdia divina para conosco, para que nós possamos ressignificar as dores da nossa existência, sempre encontrando nelas um motivo de agradecer a Deus por nos experimentar. Então nós precisamos ressignificar a dor e não encontrar nela um motivo de desesperança. André Luiz, no livro Ação e Reação, tem uma passagem chamada Débito Estacionário. É um dos capítulos, aliás, uma obra maravilhosa. André Luiz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E neste capítulo ele fala sobre uma mãe e um filho que vivem num casebre extremamente carente de recursos materiais. Falta tudo que nós possamos imaginar. Era uma senhora muito doente, está muito doente, esquálida, magra, cansada, sofrida, e ele, um filho que apresenta todas as limitações que nós pudermos imaginar, tanto físicas quanto cognitivas. Ele não desenvolveu os membrozinhos, não chegou a 1 metro, o André Luiz vai narrando, ele não fala, ele não ouve, ele comunica-se com a mãe pelo olhar. Ela consegue entender, dá uma simbiose também desses dois espíritos, em decorrência do olhar. E ela está muito doente. E eles vivem na mais absoluta solidão e abandono. Porque são pessoas que quase vivem, só não vivem em situação de rua, porque tem um casebre para se abrigar. Mas vivem completamente abandonadas. Nós pensamos, né? Mas essa não é a realidade de nenhum de nós, porque nenhum de nós está completamente sozinho, nunca. E ela está à beira da desencarnação.
Só que ela não podia desencarnar, não era o momento de ela desencarnar, até porque ela desencarnando naturalmente justificaria a desencarnação. Não só porque só ela cuidava dele, mas em decorrência da ligação estreita que eles tinham. Então, como eles não tinham ninguém por eles, a espiritualidade, alguém pede socorro à espiritualidade no mundo espiritual, e a espiritualidade vai assistir os nossos dois irmãos. Então, durante o sono do corpo físico, leva a nossa irmãzinha, né, o espírito dela, semi-destacado do corpo, como acontece conosco quando nós dormimos, leva ela para uma maca, manipula, né, ali, em sede espiritual, utilizando os fluidos da natureza, fluidos, enfim. Manipula o remédio, aplica, ela restaura a saúde dela e pode continuar a trajetória dela. Mas aí nós nos perguntamos por quê? Porque, gente, se nós não temos fé, se nós não cremos em Deus, se não conhecemos as realidades do mundo espiritual, poucos de nós conseguiriam, alguns apenas de nós conseguiriam compreender esta situação. E André Luiz diz, mas por quê? Por que esse quadro, né? E o mentor espiritual vai dizer, porque em várias e várias reencarnações eles estiveram juntos como comparsas. Ora como amantes, ora como marido e mulher, mas sempre desestruturando o meio no qual eles viviam. Com ardilosas intrigas, fomentando discórdias, levando inclusive a mortes coletivas. E chegavam no mundo espiritual, eles continuavam como bandoleiros também no mundo espiritual. Então eles vinham encarnação após encarnação, promovendo um mal muito grande. Na última encarnação, ela, depois que vai à morte do corpo físico, ela consegue despertar o corpo e, conscientemente, reconhece os seus erros. Então vem na condição de mãezinha, sofrendo o abandono, a solidão, com a carga daquele filho que ela precisa cuidar sozinha, mas já num processo de início de retificação dos seus próprios erros. Ele, porque não conseguiu se modificar absolutamente nada, e se viesse a esta encarnação, que é narrada por André Luiz, com toda a sua possibilidade de manifestação, faria tudo de novo. E aí o mentor espiritual explica, então, para protegê-lo de si mesmo, para que ele não assumisse mais débitos, para proteger o meio social no qual ele estaria inserido, porque ele provocaria muito mal, e ao mesmo tempo para protegê-lo dos seus inimigos, porque eram muitos, porque ele adquiriu muitos inimigos, e muitos dos desencarnados o reconheceriam, se viesse na plenitude das suas faculdades intelectuais e tudo, ele estava naquela encarnação onde ele não tinha nem possibilidade de fazer o mal, nem possibilidade de fazer o bem, mas ele estava como que num momento de apaziguamento das energias dele. E aquelas criaturas vieram para passar nessa existência daquele jeito. Isso justifica estarem abandonados sem socorro? Não. Porque a despeito do que seja a prova ou a expiação do outro, nós, se temos mais condições, estamos aqui para acolher, para proteger, para amar e para dar a nossa contribuição, para diminuir o fardo uns dos outros. É isso que nos diferencia da nossa inferioridade, né? Isso é que nos faz agir como verdadeiros filhos de Deus. É acolhermos uns aos outros, é protegermos uns aos outros. Então nós não podemos desenvolver, né, o pensamento de que, não, ele está na prova, na expiação dele, então está lá no canto dele, deixa ele sofrer, que ele é melhor. Não. A despeito da dor que o outro esteja passando, por mais que nós compreendamos que nós temos as nossas dores, nós precisamos acolher o outro. Se nós estamos em condições, vamos junto com ele, ombro a ombro, auxiliá-lo a carregar o fardo dele, tornando-o mais leve. Esse é o nosso compromisso como filho de Deus. Foi essa mensagem que Jesus nos deu. Quantos cegos paralíticos Jesus não curou para nos exemplificar sobre caridade e sobre amor? Quantas pessoas que estavam sob influências terríveis, obsessivas, Jesus não auxiliou para sempre nos ensinar sobre a caridade, sobre o amor, sobre a assistência fraternal.
Então é esse o nosso papel. Mas alguns de nós vêm para essa solitude maior. Mas para muito além disso, Joana de Ângeles, nesse livro, que é um livro muito interessante, O Homem Integral, que é da coleção psicológica de Joana de Ângeles, logo no primeiro capítulo, ela tem um item chamado Solidão. Nesse item, ela fala de algumas causas modernas que nos levam à solidão, que estão potencializando, né, esse nosso estado psicológico de isolamento, ou mesmo as nossas fugas da sociedade. Ela diz: o primeiro deles, gente, que nós podemos identificar hoje muito facilmente, é, primeiro, que nós temos necessidade de ser aceitos. Vocês concordam? Nós queremos ser aceitos. Nós queremos estar no nosso grupo social, queremos ser vistos. Ninguém quer passar pelo mundo sem que ninguém nos veja, nos enxergue, né? Nós queremos isso, faz parte do ser humano. Só que nós queremos tão avidamente isso que, às vezes, nós nos perdemos no caminho. Porque hoje, o que acontece conosco? Esse livro é de 2014, a primeira edição dele, para mim, atual. E ele fala da mídia. O que a mídia coloca hoje nos holofotes? O sucesso. São as pessoas bonitas. Não é assim que a gente vê? Ai, fulano é a mais bonita do mundo. Os 10 homens mais bonitos, não sei de onde. Ai, tantos homens mais ricos. Ah, aquele influencer agora fez fortuna em não sei quantos dias. Ai, aquela pessoa é a mais inteligente. E aí nós somos bombardeados todos os dias com sucesso. E a gente mesmo vai para as redes sociais fazer o quê? No meu Instagram só tem as minhas viagens. O que a gente faz? A gente não mostra só os momentos de felicidade, como se todos nós fizéssemos parte. Só que tem pessoas que são mais sensíveis, têm menos capacidade de interação social, e não só elas, mas principalmente elas, olham para esse mundo e dizem: Joana vai nos explicar, eu não pertenço a nenhum desses mundos. Eu não sou bonita o suficiente, de um lado. O outro, eu não sou inteligente o suficiente, eu não tenho dinheiro o suficiente, minhas roupas, meu cabelo, meu carro, eu não... E aí você olha para o mundo, não tem lugar no mundo para mim. E aí, com medo de não ser aceito, por causa dessas exigências todas, o que eu faço? Eu me retraio, eu me isolo. E vamos ser sinceros conosco mesmos. Quais de nós não têm fragilidades emocionais? E alguns de nós são muito mais. Então essas pessoas são muito mais afetadas. E nem todo mundo tem fé. Nem todo mundo crê em Jesus. Nem todo mundo crê na vida, não é? Espiritual, que é a verdadeira vida. Então ela olha para isso tudo e acha que no mundo só existe de fato isso. E se ela não tem lugar para ela no mundo, ela não tem esse sentimento de pertencimento a nenhuma dessas tribos, o que ela faz? Ela se isola dos tribos de ano. Mas o outro lado também é, porque há pessoas que alcançam tudo isso. Só que quando elas alcançam tudo isso, ele fala das modelos, dos jogadores de futebol, dos homens, ele vai narrando, vai nos dando exemplificações dessas pessoas. Elas chegam lá no topo, aí o que ela começa a pensar? Mas o que as pessoas querem de mim? E as pessoas, por outro lado, chegam perto delas, via de regra, para poder se projetarem por intermédio delas. Então elas começam a ficar também fragilizadas emocionalmente, porque não conseguem aprofundar as suas relações. Então também elas entram em um quadro de solidão, de isolamento psicológico. E porque já tem tudo, o que acontece? Não raras vezes, com muita frequência, recorre a tudo isso que nós vimos aqui. É o álcool, a droga, o suicídio. Quantas personalidades nós não vemos todos os dias indo ao suicídio? Pessoas que nós olhamos para suicídio, a gente confunde, né, o personagem com a pessoa e acha que essas pessoas ricas, famosas, vivem um mundo e uma vida. Não, gente, é todo mundo no seu canto, chorando no seu canto. Né? É um ditadinho que tem, ou seja, todos nós temos as nossas fragilidades emocionais, as nossas dores e tristezas, as nossas dificuldades de lidar com o mundo e com as desilusões e ilusões do mundo, elas também. Dinheiro, fama, poder, beleza, não muda nada. Nós continuamos sendo seres humanos incompletos, necessitados principalmente da luz divina. E nem todos nós ainda recorrem à luz divina. Então, e eu estou lembrando aqui do fato como existem
na vida real exemplos. Outro dia saiu, gente, eu virei Dona Mila, não assisti também, não sei se vocês vão ver, eu virei Dona Mila. Mas eu vi, estava acompanhando uma menina muito novinha, que fez até uma série que eu gostei muito, ela fez suicídio agora. Ela se viu numa situação que ela começou a ser linda, famosa, mas aí se envolveu e de repente se viu sozinha lá, eles têm padrões muito severos, e de repente a menina suicidou. Né? Outro dia eu me lembrava, quando eu lembrava, fazia esse estudo, eu me lembrei de um jogador de futebol, não vou citar o nome dele, embora me recorde, ele já foi da seleção brasileira, ele atingiu o ápice da fama. Mas ele envelheceu e saiu dos holofotes. E ele entrou num processo de alcoolização. Ele se tornou alcoólico. E ele deu uma entrevista uma vez dizendo, em um dia, eu era o centro das atenções. Todo mundo queria me entrevistar, todo mundo queria falar comigo. Eu estava sempre entre as câmeras, entre os mais... Depois que eu saí, ninguém liga para mim. Ninguém quer fazer uma entrevista, nada. Eu simplesmente fiquei isolado. Então ele se sentiu que abandonado. E por isso ele recorreu. Então, e aí nós emendamos. Então nós podemos concluir também que, para além disso, um dos fatores que nos leva a nos sentirmos tão solitários é o apego que nós temos às coisas passageiras. Nós vamos vivendo a nossa vida, gente, sobre o ter. Eu tenho isso, eu preciso disso, eu quero isso, eu tenho que conquistar isso. Coisas. Só que eu conquisto e aquela coisa faz o quê comigo? Nada, passa, porque depois que eu conquisto, eu só vejo que era mais uma coisa. Eu não internalizo um sentimento permanente de ganho, como é quando eu consigo vencer uma má tendência minha. Como é quando eu consigo fazer alguém feliz. Tem felicidade maior nos nossos corações, porque quando a gente percebe que foi importante na vida de alguém, porque a nossa conduta, de alguma forma, ajudou aquela pessoa. Quanto de felicidade isso nos traz? Não são felicidades permanentes. Então, essa nossa capacidade de transformação, de melhorar as nossas virtudes, são ganhos que nós vamos internalizando e que vão nos tranquilizando, nos apaziguando, nos aproximando mais de Deus e da mensagem de Jesus. E nós vamos ficando seres mais completos, seres mais tranquilos. Mas enquanto nós estamos apegados ao ter em vez do ser, nós sempre vamos estar perdendo alguma coisa. Ou nós sofremos porque não conseguimos ter, ou sofremos porque perdemos, ou porque não sabemos nos relacionar, enfim. Tudo isso, gente, cria desilusões, cria tristezas, cria sensações de perda. Isso nos afeta. E aí a gente começa a achar o mundo um lugar ruim para viver. A gente não quer viver nesse mundo, mas esse é o mundo que a gente tem. Mas, para além de tudo isso, eu penso que há dois fatores que mais nos levam a nos recolhermos de forma negativa para dentro de nós mesmos ou nos isolarmos. Que são as desilusões e o egoísmo. As dores emocionais surgem a partir das relações com o outro. Nós não sabemos, muitas vezes, vivenciar essas dores. Elas fazem muitas feridas e profundas nos nossos corações. Por isso, o nosso cuidado com o outro. A gente não sabe o que o outro vai fazer, porque isso é com ele. Mas nós aprendemos com Jesus. Nós já conhecemos Jesus. Então, nós temos que viver a nossa vida tendo como parâmetro, como exemplo, o mestre. Para que nós evitemos, porque sim, quando os sofrimentos vão se acumulando na vida da gente, nós não queremos mais nos relacionar. Quando amigos são desleais, quando companheiros são desleais, quando filhos são ingratos, quando pais não cuidam suficientemente dos seus filhos, em que pese nós compreendamos que ainda somos assim, ainda estamos, na verdade, porque não somos, ainda estamos assim com essa capacidade de ferir,
Aí, por mais que a gente entenda o outro, é claro que isso nos dói, e dói em todo mundo. Então, nós precisamos cuidar das nossas relações pessoais para que não afetemos tanto as pessoas que elas não queiram mais conviver conosco e queiram fugir. Porque é tão doloroso o mundo que não parece que tem um lugar para ela onde ela pode ser feliz. E o nosso egoísmo, gente, porque nós somos egoístas. Tudo que nós falamos aqui, eu quero, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso cuidar dos filhos, eu preciso viajar, eu. O sujeito da frase parece que é quase sempre eu. E nós? Onde é que nós estamos colocando nós? Qual foi a última vez que nós perguntamos para as pessoas que estão dentro da nossa casa? Como é que você está? Você está bem? Você precisa que eu faça algo para você? Você está se sentindo bem ao meu lado? Nós estamos conseguindo ser suficientemente acolhedores e companheiros uns dos outros? Eu estou falando de tudo, gente. Pais, filhos, irmãos, amigos, companheiro, companheira, marido, mulher, todos nós. Qual foi a última vez que, tendo um vizinho doente, a gente preparou aquela sopinha e levou? E a gente ficou sabendo, nossa, meu vizinho perdeu algum parente querido. Deixa eu ir lá 5 minutos para dar um abraço. Nós estamos tão envolvidos com a nossa vida que às vezes a gente não percebe a presença do outro e as necessidades do outro. Aí nós vamos abandonando as pessoas a caminho. E muitas vezes isso dá o efeito reverso. Porque nós também vamos sendo abandonados. Porque se nós não cultivamos as nossas relações pessoais, se nós não regamos como se rega uma flor, ela não cresce, ela não se mantém forte, nós não estreitamos os nossos laços. Então o egoísmo não pode nos impedir da relação social. Nós precisamos dela, precisamos da relação pessoal e social. Então nós temos que cultivar o hábito de fortalecer e aprofundar os nossos laços afetivos uns com os outros, além de construir outros. Lembrando que no caso da desilusão, gente, é necessário também que nós deixemos passar. Porque nós precisamos esvaziar os nossos corações da mágoa e do ressentimento para que outras pessoas possam entrar. Às vezes a gente fica tão preocupado e ligado com aquele que foi para nós, ou nós, com relação ao outro. Foi aquele motivo de desilusão, de tristeza, de dor, que a gente esquece que muitas vezes algumas pessoas passam, mas outras pessoas chegam. E nós precisamos estar inteiros, precisamos estar bem, para deixar essas novas pessoas entrarem nas nossas vidas e possam compartilhar conosco o que nós temos de bom para dar e do que elas têm de bom para dar para nós. Sempre tem alguém. É um livro Calma, Chico Xavier e Emmanuel falam sobre isso, sobre a necessidade de nós deixarmos algumas pessoas passarem na nossa vida e darmos a oportunidade de outras chegarem, porque sempre haverá alguém que somará conosco. Então é preciso que nós estejamos abertos a essas novas relações, não desenvolvamos medo, pessimismo, não deixemos que as desilusões façam morada muito tempo na nossa vida. O mágoa, ressentimento, o ódio, nada disso. Isso vai nos adoecer e vai nos impedir, muitas vezes, de permitir que pessoas maravilhosas entrem na nossa vida. Mas se é um problema, está aí, é um problema de saúde. Existem vários, podia ficar aqui a noite inteira falando de causas. Há pessoas que simplesmente nascem em si mesmas com esse isolamento psicológico. É do espírito que ele precisa desenvolver e trabalhar nisso. Então a gente pode ficar aqui horas falando sobre isso. Mas nós precisamos também nos concentrar em como nós vamos impedir que isso aconteça conosco, como nós podemos auxiliar o outro para que o outro não se sinta nessa condição. E se nós estivermos
que nós podemos fazer para vencer tudo isso? Nós temos alguns indicativos da própria pesquisa, né, que a Organização Mundial de Saúde faz. Vamos ver aqui. Depois nós vamos falar, obviamente, de outras coisas. Mas ele diz, eles nos recomendam. Reconheça o sinal da solidão em si mesmo e nos outros. Então nós temos que estar atentos. Nós temos que nos perceber. Se a nossa vizinha amarela acende outro, por que eu estou assim, se mesmada? Por que agora eu estou assim, não quero sair de casa? Não vou na casa espírita, não vou falar com ninguém, não vou falar. Não, no meu trabalho é melhor online mesmo, não quero falar com ninguém. A gente tem que começar, mas por quê? Por que eu estou assim? Por que eu não quero ver as pessoas, conversar com elas? A gente tem que se perceber e perceber o outro, gente, isso é tão importante. Nós precisamos olhar o outro. Nós precisamos, porque se eu não olhar, se eu não percebo, se eu não enxergo o outro, eu não consigo me colocar no lugar dele. Eu não consigo entender a dor dele. Se eu não consigo entender a dor dele, eu não consigo sair do meu lugar para poder ajudá-lo. Então eu preciso sentir o outro, ver, ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas, compreender as suas necessidades, tanto quanto nós precisamos entender as nossas próprias. Mas é muito importante essa troca com o outro. Procurarmos, gente, apoio emocional. Bom, eu não estou conseguindo sozinha. Primeiro eu tenho profissionais de saúde que vão me ajudar, psicólogos, psiquiatras, mas eu também tenho a minha casa religiosa. Vocês têm o diálogo fraterno? As casas espíritas, de uma forma geral, têm o diálogo fraterno. Procure o diálogo fraterno na casa espírita. Não tenhamos medo de nos expor. Todos nós temos fragilidades. Se nós não falarmos das nossas fragilidades, se nós não expusermos as nossas dores, fica difícil também para as pessoas encontrarem um caminho de nos auxiliarem. Então, todo o caminho de proteção começa em nós mesmos. Nós precisamos nos compreender, identificarmos as nossas fragilidades e expormos essas fragilidades na casa espírita. Vamos à palestra, vamos tomar um passo, vamos fazer boas leituras. Nos identificarmos com bons filmes. Tudo isso são mecanismos que nós podemos ir acumulando e que vão nos auxiliar nesses processos de isolamento. Vamos procurar grupos de apoio. Aí eu tenho um grupo de estudo, eu tenho um grupo de leitura. Na Casa Espírita tem uma série de atividades de assistência fraternal que são feitas em coletividade. Vamos nos identificar com algum trabalho da Casa Espírita. Nós somos frequentadores, a Casa Espírita nos dá muito, porque nos dá esclarecimento, nos acolhe, a oportunidade de tratamento espiritual. Vamos devolver esse amor da espiritualidade também dos trabalhadores da casa, nos tornando também nós o colaborador da casa. E nós vamos começar a entender também como esse trabalho, principalmente o trabalho do amor, nos auxilia a curar as nossas feridas. Quanto mais nós amamos, mais nós queremos amar. Quanto mais nós nos integramos no trabalho, mais vamos reconhecendo a felicidade que o trabalho, o amor nos proporciona. E isso vai nos auxiliando a nos manter mais firmes, mais equilibrados, até para aqueles momentos de dores profundas. Porque se você está conectado com o mais alto, com o amor do Cristo, nos seus momentos de dificuldade, você tem até mais serenidade para respirar, se acalmar e procurar as melhores soluções naquele momento de dificuldade. Então nós só temos a ganhar. Aí ele vai além, ele diz, mantenha contato regular com amigos e familiares. Gente, esse negócio, eu não tenho tempo. Eu tenho tempo. Eu já falava com uma amiga minha, ela mudou, ficou 4 anos fora do Brasil, eu cheguei a visitá-la, aí ela voltou, nós nos vimos. Aí outro dia eu falei com ela, vamos tomar um café, porque tem tempo que a gente não se vê. E ela tem 3 crianças pequenas, tem 2 moças. Então eu não tenho uma tem 23, outra tem 18, então eu morri. Ela tem 3 bebês. A mais velha tem 12 anos, o outro tem 8, a outra tem 9, a outra tem 7, então são pequenos.
Ela falou, é uma correria, mas um tempo para uma amiga e um café a gente sempre tem que ter. E esse é o espírito. Nossa família, vamos cuidar dos nossos idosos. Nós também vamos ficar idosos um dia. E vamos ver como é difícil. A gente vai perdendo gradativamente as nossas forças físicas, às vezes há um comprometimentozinho coletivo, faz parte, é normal, porque nós vamos nos deteriorando até chegar ao momento de retornarmos, muitos de nós, e às vezes a gente não está dando a atenção necessária que eles precisam. E é um meio também, ouvir as histórias, aprender a ouvir. Eles só querem ser ouvidos, amados e abraçados, assim como nós. Então nós temos que não só estar em família, estar com amigos, mas apertarmos esses laços afetivos. Eles são muito importantes para nós. E nós precisamos. E desenvolver, gente, atividade física. Pasmem vocês, né? Mas não precisa vazar, porque faz muito tempo que os cientistas, né, os médicos, a comunidade científica e médica, de uma forma geral, nos tem dito como o exercício físico nos auxilia, física e emocionalmente. Então, também são atividades que nos auxiliam. E vamos fazer no grupo, por que não? Não é? Eu vou ser sincera, eu tenho uma tendência ao isolamento, é uma coisa minha desde menina. Eu estava na academia, aí a menina me perguntou o que faz instrutora, por que você sempre vem de fome? Eu sempre vou de fome. Aí tinha uma colega que até me mesmo, ela está sempre de fome, mas eu sempre cumprimento ela. E de fato, ela é a única que me cumprimenta. Eu vou de fome por quê? Porque eu não quero contar, porque é da minha natureza. Isso é bom? Não, não é. Aí você tem que começar a se perguntar, mas por que é assim? Por que eu não quero? Será que é porque eu estou com pressa mesmo? Eu tenho minha corrida, eu tenho 50 minutos, uma hora no máximo, então eu tenho que entrar correndo, eu tenho que sair. Mas aí a gente começa a fazer disso, gente, um vício. Eu entro correndo, eu saio correndo do meu trabalho. Eu entro correndo na casa dos meus pais e saio correndo por isso. Eu faço isso na cadeia. Aí eu faço isso em todos os lugares. E aí eu não tenho tempo mais. E aí até eu me vejo sozinha e depois eu não entendo por que isso aconteceu. Então vamos parar. Jesus deu o exemplo. Vocês não lembram das bodas de Caná? Ele festejando. E ali é tão bonito porque Boa Nova, Humberto de Campos diz que aquela passagem do livro Boa Nova e essa passagem de Jesus no casamento nas bodas de Caná é ele falando sobre a amizade. Olha que coisa linda! Jesus, não é assim? Se sentava com os seus apóstolos à beira da mesa, conversava, confraternizava. Quantas pessoas de má fama Jesus não entrou na casa, aceitou estar ali, confraternizar, nos ensinando sobre essa necessidade da amizade, o quanto ela é importante para nós. Mas, acima de tudo, já nos nossos derradeiros momentos, talvez até às 20 horas, gente, vamos guardar a fé em Deus. Vamos nos proteger pelo intermédio da nossa fé. Nós já chegamos a um estágio de compreensão sobre quem é Deus, como nos ensinou Jesus, nosso Pai amoroso, cuidadoso, misericordioso, justo. Nós já chegamos a uma compreensão, a doutrina espírita nos dá uma compreensão também tão profunda, mas ao mesmo tempo tão clara, de uma forma tão simples. Por que nós estamos aqui? De onde nós viemos? Por que as dores se sucedem na nossa vida? Para onde nós vamos retornar? Vamos utilizar todo esse conhecimento para reforçarmos a nossa fé e não nos permitirmos abalar pelas mazelas deste mundo, que são próprias deste mundo. É o mundo em que nós estamos, para expiações dolorosas, para provas redentoras, para o nosso processo de reeducação e evolução espiritual. Somos ainda uma humanidade, uma reunião de espíritos ainda inferiores. Então as nossas relações não serão relações sempre saudáveis, bonitas, gentis, felizes. Mas nós precisamos tirar dessas relações, por mais equivocadas ou desequilibradas que elas nos pareçam, o maior aprendizado possível para irmos nos fortalecendo.
Vocês não veem essa história tão bonita? Quem de nós está sozinho? Ninguém. Essas duas almas, e olha que são almas comprometidas terrivelmente com as leis divinas. Essa da história, da história não, né? Dos fatos que nos narra André Luiz no livro Ação e Reação, capítulo 10 do Estacionário. Mas almas socorridas pela misericórdia divina, amparadas pela espiritualidade amiga, porque quando parece que tudo e todos nos faltam, Deus permanece ao nosso lado por intermédio desses amigos espirituais que nos sustentam. Então nós nunca estamos sozinhos. Então se nós utilizarmos a nossa fé, se nós utilizarmos o conhecimento que nós temos sobre Deus e o seu amor infinito, sobre a sua misericórdia, sua justiça misericordiosa, nós não vamos nos sentir sozinhos, em que pese aparentemente abandonados em sociedade. Essa dor. E mais do que isso, por intermédio dessa fé, nós vamos conseguir ser um esteio, o apoio que o outro precisa, para que também ele não se sinta sozinho. Porque é muito difícil, muito doloroso, nós ouvirmos alguém dizer, e eu repito isso ontem, desde quinta-feira que eu estou falando sobre esse tema, é a terceira casa. Mas eu gosto de ilustrar porque outro dia nós estávamos numa reunião mediúnica e um irmãozinho veio, se manifestou, e ele deu um depoimento que eu nunca esqueci, nunca vou esquecer, porque ele disse: eu passei pelo mundo e nunca ninguém me viu. Ele foi uma pessoa que viveu em situação de rua durante toda a existência dele, e ele dizia: você sabe o que é você estar na rua e as pessoas quase pisarem em você, e ninguém nunca te vê, ninguém nunca te olhar nos olhos. Esse é o abandono que muitos irmãos nossos passam. Mas se nós utilizamos a mensagem cristã que nós já temos internalizada nos nossos corações e a nossa fé em Deus, nós podemos ser o esteio de muitas pessoas que estão conosco, ao mesmo tempo que nos mantemos fortalecidos. Então a solidão, gente, é um mal hoje que atinge uma enormidade de pessoas e cresce gradativamente na nossa sociedade. Então nós, que já percebemos o mundo, talvez de uma forma diferente, porque já conhecemos a Jesus, precisamos não só nos proteger, mas fazermos a nossa diferença, para que vamos juntos, nos apoiando mutuamente, combatendo essa que surge para nós como mais um grande desafio, que é a solidão em estado patológico. Então, que Jesus possa nos guardar, que nós nos sintamos fortalecidos e reflitamos sobre o que temos feito da nossa vida e do nosso tempo. Eu digo que depois que eu li muito disso, estou começando a perceber que eu preciso mudar os meus hábitos. Então a gente precisa fazer essa aula, né? Reflexão. Agradeço a vocês por estarem no nosso bonitinho brincadeira. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada.